7 razões de por que esperar a volta de Jesus. Vamos direto ao ponto. Primeira razão: o planeta será salvo antes de se autodestruir. No dia 25 de janeiro desse ano, 2018, os cientistas atômicos se reuniram e alteraram o relógio do fim do mundo. Tem nada a ver com religião. Cientistas atômicos. Desde 1947, após o fim da Segunda Guerra Mundial, que eles vêm monitorando as condições de vida no planeta, especialmente as condições nucleares. Eles esperam uma hecatombe nuclear. E em janeiro desse ano eles alteraram para faltando 2 minutos. Baseado na ameaça nuclear que há ao redor do planeta, falta 2 minutos para meia-noite. E no conceito deles, meia-noite é quando a Terra seria destruída. Eles estão certos. O mundo está por um fio. Mas qual é a razão? Primeira razão para esperar a volta de Jesus. A Terra será salva antes de ser destruída. Eles esperam uma hecatombe nuclear. Nós esperamos a volta do Senhor Jesus Cristo, porque assim Ele prometeu. Ok? Nós lemos em Apocalipse capítulo 18, verso 11, capítulo 11, verso 18, que chegou a hora de ser julgados os mortos e de destruir os que destroem a terra. A destruição da terra, dos que destroem a terra, será a última coisa, né? Se você ler esse verso na sua Bíblia, Apocalipse 11, 18, vai ver uma sequência de ensinamentos muito interessantes. Então vejam, antes que o homem destrua a terra, que a terra se autodestrua, Jesus volta e tira daqui aqueles que se prepararam. Primeira razão para esperar a volta de Jesus. Segunda razão para esperar a volta de Cristo. A volta de Cristo é a mais sublime de todas as promessas da Bíblia. Existem cerca de 2.500 referências diretas e indiretas na Bíblia sobre a volta de Jesus. Só no Novo Testamento são cerca de 300 referências. A gente pode ver isso tanto no Velho, como eu disse, como no Novo Testamento, referências à volta de Cristo. Ainda que as referências do Velho Testamento não sejam tão diretas e com toda luz, porque afinal esse tema só é mais claro no Novo Testamento, até porque o Velho Testamento preconiza a primeira vinda de Jesus como Messias, né? E o Novo Testamento a segunda vinda. Embora seja assim, no próprio Velho Testamento já há indícios de que o assunto ali refere-se à volta de Jesus. Muitas das promessas do Velho Testamento que não se cumpriram no povo de Deus daquela época é levado para o fim. Por exemplo, Isaías 66, 22. Assim como os novos céus e a nova terra que ele fazer estarão diante de mim. Quando é que vai vir o novo céu e a nova terra? Depois da volta de Jesus. Percebe? São referências indiretas. Você lê em Judas, por exemplo, na pequena carta de Judas, que o Enoque, o 7º depois de Adão, havia tido uma visão: eis que vem o Senhor com suas santas miríades. Quando é que de fato o Senhor virá com suas santas miríades? Na segunda vinda de Cristo. Portanto, o segundo motivo para você aguardar a volta de Jesus é que ela é a mais sublime de todas as promessas. E aí eu queria fazer referência a outros profetas do Velho Testamento, como Sofonias, também falou sobre o assunto indiretamente. Mas no Novo Testamento você tem João capítulo 14, verso de 1 a 3, conhecido pela maioria dos leitores da Bíblia, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, mas eu vou preparar-vos um lugar. Ou seja, as moradas já existem lá há muito tempo. Isso existe com abundância. Mas eu vou preparar um lugar específico para cada um de vocês. E aí a gente vê a humildade de Jesus. Quem prepara o lugar é, de certa forma, menor do que aquele para quem está preparando. Jesus diz: eu vou preparar um lugar para você. Que bonito, né? Então, essa é a mais sublime das promessas de Jesus, da Bíblia, porque a volta de Cristo ela faz parte, inclusive, do plano da redenção. Jesus veio, morreu por nós, deu sua vida como sacrifício vicário, substitutivo, e agora? Ele não voltaria para buscar aqueles que acreditassem, que crescem nele, no seu Evangelho? O Evangelho é a própria morte de Cristo pelos meus pecados. E agora ele volta para buscar aqueles que são seus. Por isso ele vai voltar. Essa é a segunda razão. Terceira razão de por que esperar a volta de Jesus. A volta de Jesus trará total compreensão sobre todos os fatos e responderá às perguntas mais inquietantes que nós fazemos. Entre elas, aquelas 3 famosas: quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Responderá perguntas como: como se deu a criação do universo? Existem outros mundos habitados? Existe outro plano, além do plano material que nós conhecemos? Tudo isso que a gente apenas conhece em parte, poderemos conhecer depois da volta de Jesus. Todos os mistérios serão esclarecidos. Terceira razão de por que esperar a volta de Cristo, né? E você lê, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, Paulo falando sobre o dom do amor. No final, ele diz assim no versículo 12: nós conhecemos em parte nós profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então conheceremos
perfeitamente como também somos conhecidos. Até conhecimento a nós próprios nós vamos conhecer melhor depois da volta de Jesus. Percebe? No verso 12 do capítulo 13 ele fala assim, tudo as coisas a respeito de Deus serão esclarecidas conforme a volta de Jesus aconteça, porque nós o veremos face a face. Ok? Terceira razão. A quarta razão de por que esperar a volta de Cristo. Esperar porque ele ainda não veio. Isso aí pode parecer uma coisa chata, claro. Ele não veio? Não é por isso. É porque tem gente dizendo que ele já veio. Tem religiões, tem grupos religiosos que afirmam que ele já veio. E há mais de 100 anos atrás. Mas sabe, quando você lê a Bíblia, aquela relação de sinais que Jesus deu em Mateus capítulo 24, fomes, guerra, terremotos e tudo isso com maior intensidade do que sempre acontecia no passado, isso que dá destaque ao sinal, não é porque é apenas um terremoto, uma fome, não. É que isso está acontecendo de forma mais intensa. Né? No final, no verso 14, ele fala assim, e será pregado esse evangelho do mundo para todo mundo, e testemunha todas as nações, ou seja, é o último. Aí diz, então virá o fim. Se alguém está pregando na sua porta, e essa mesma pessoa crê que ele já voltou há mais de 100 anos atrás, tem alguma coisa errada. Porque após a pregação, então virá o fim. Ato contínuo. Mas Jesus não veio. Ok? Por isso você deve esperar. Ele ainda não veio. Quando você vai ver estudar a Bíblia sobre esse assunto, você verá que existem alguns fatos relacionados à volta de Jesus que não podem acontecer sem serem notados. Por exemplo, Mateus 24, 27. Da mesma forma que o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Ou seja, de um lado ao outro. Gog e Magog. Era a forma como se falava antigamente do mundo inteiro. Gog e Magog, do Oriente ao Ocidente. O relâmpago tanto é visto, como depois é ouvido os seus efeitos. Os trovões. Então, Jesus estava falando que isso não pode acontecer sem ser notado. A sua volta, comparada ao relâmpago. Depois ele diz, e ele e todas as nações verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Não tem condição de não ser notado. Depois no verso 31 de Mateus 24 ele fala assim, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. E isso não aconteceu ainda. Não tem como isso acontecer sem ser notado, sem ser fato. Né? Aí você vai para 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, tudo isso aí já demonstra, o verso já está revelando que é alguma coisa audível, percebível, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Além de ser audível e percebível, tem a ressurreição dos mortos em Cristo, e ninguém noticiou isso ainda. Portanto, acontecimentos que se darão na volta de Jesus, que não se darão sem serem notados, todos vão notar, ok? Por isso espere, ele ainda não veio. E na segunda carta, capítulo 1, versos 7 e 8, Paulo fala sobre a destruição dos ímpios. Aqueles escarnecedores receberão a retribuição por aquilo que eles fizeram. E os ímpios não foram destruídos. Se você ler, por exemplo, o capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, então será de fato revelado o iníquo, o ímpio, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. E tanto quanto eu saiba, o iníquo, os ímpios, continuam aí atuando. Não foram destruídos ainda. Fatos que se darão na volta de Cristo e que todos notarão. Então, Jesus não voltou. A quarta razão de por que esperar a volta de Cristo é essa. Espere-o porque ele ainda não veio. Quinta razão. Esperar porque ele virá inesperadamente. Quando você lê Mateus 25, Jesus conta a parábola das 10 virgens e lá diz que todas elas adormeceram. Ou seja, o efeito surpresa, o elemento surpresa. Todas adormeceram. À meia-noite ouviu-se um clamor, eis aí o noivo. Aí elas se acordaram. Mas todas adormeceram. Então, espere-o porque ele virá inesperadamente. Jesus deixou isso claro quando falou o seguinte, um pouco mais adiante, em Mateus capítulo 24 e 25, de que seria como foi nos dias de Noé. Os homens casavam, bebiam, comiam, davam-se em casamento, até o dia que não entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Ou seja, efeito surpresa. Ok? Quando a gente lê, por exemplo, 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, Pedro fala assim, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Pedro está destacando aí o efeito surpresa. Né? Não é o efeito secreto, algo que ninguém vai ver. Né? É o efeito surpresa. O ladrão não avisa o dia que vai voltar. A gente tem até um ditado aqui no Brasil que diz que o brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Por quê? Porque ninguém espera o ladrão.
Jesus virá inesperadamente. Os homens e até as virgens prudentes adormecerão em seus afazeres, preocupados com os negócios desse mundo. Então, quando menos esperar, Jesus então volta. Por isso Pedro fala que ele virá como o ladrão. Deixa eu dizer uma coisa importante. É bom saber que tanto a volta de Cristo como o arrebatamento da igreja fazem parte do mesmo evento. É uma coisa quase que simultânea ou sucessiva, ato contínuo. Percebe? Jesus volta e a igreja é arrebatada automaticamente. São duas faces da mesma moeda, a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. Essa palavra arrebatamento, ela acontece aqui de forma mais especial na 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, que se você ler, está em conexão perfeita com o verso 16, que está falando de quê? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, descerá dos céus, os mortos ressuscitarão primeiro. Aí o verso 17 diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. O depois aí não é depois de muito tempo da ressurreição. É ato contínuo. Seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que morreram em Cristo. Ou seja, acontecerão ao mesmo tempo. Volta de Cristo e arrebatamento da igreja acontecerão ao mesmo tempo. Não é uma coisa diferente da outra. E secreto, não tem nada de secreto. É tudo visível. Conforme nós já lemos aqui. Você vai ler, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. E quando o Apocalipse 1,7 fala com as nuvens, está em perfeita conexão com Atos 1,10, em que 1,9 ao 10, em que Jesus estava sendo assunto e as nuvens o encobriu. Se você disser assim, mas isso aí não pode ser o olho da fé, por isso que esses aí que afirmam que Jesus já veio há tempo atrás, não está falando da fé, não pode ser a fé. Não pode ser o olho da fé, porque o final do verso 7 diz: até aqueles que o transpassaram também o verão. E eles não tinham fé em Jesus. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todos verão a Jesus. É isso que o texto está claro. E lá em Atos capítulo 1, verso 8 até o 10, quando Jesus está sendo assunto aos céus, que uma nuvem o encobre, 2 anjos vêm, olham para o discípulo e falam assim: varões galileus, esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Não é do modo como vocês não o viram. Não é do modo como ele foi encoberto, aí voltará encoberto também, não. Do modo como o viste subir. Ou seja, vai ser visível a volta de Jesus. Isso é bastante claro. Existem 3 palavras na língua grega para elucidar a volta de Jesus. A primeira delas é epifania, ou seja, manifestação. Você lê isso em 1 Timóteo 6, versículo 14. Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala assim: quando acontecer a manifestação do Senhor Jesus, ou seja, ele está falando de sua volta. Quando do céu se manifestar a glória de Deus, a volta de Jesus. A outra palavra é apocalipse. Apocalipse significa o quê? Revelação. Você já sabe disso. Apocalipse, revelação. 1 Coríntios 1,7. O apóstolo Paulo fala assim, tomara que não haja na igreja de Corinto nenhum dom. E isso até a revelação do Senhor Jesus. Até a volta dele, que essa igreja tenha todos os dons. É a segunda palavra. E a terceira palavra grega para a volta de Jesus é parousia. Parúcia seria melhor, mas vamos falar na língua coloquial aqui, como a gente lê, parousia. Eu fiz um exercíciozinho para você poder ter uma noção de como é essa palavra. Em grego, parousia, ou parúcia. E ela é traduzida na maioria das Bíblias, inclusive na João Ferreira de Almeida, como volta de Jesus. Mateus 24, 3, os discípulos perguntam: Senhor, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Interessante que eles fizeram, conexão. Volta de Jesus e fim do mundo, mesma coisa. Processo simultâneo. Processo ato contínuo. Duas faces da mesma moeda. Percebe? Tua vinda e o fim do mundo. Aí ele fala assim, nessa tradução: qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? No grego seria: qual será o sinal da tua parousia, da tua presença? E aí, em pouquíssimas traduções aparece traduzido como presença, porque geralmente é por causa disso que se entende que ele já voltou. Ele já está presente de forma invisível. Mas presença no grego nunca é invisível. E eu queria aproveitar esse espaço, continuar nesse exercício. Eu tenho aqui a Bíblia, por exemplo, o Novo Testamento trilingue. Ele está em grego, português e inglês. E quando você abre aqui em Mateus capítulo 24, verso 3, você vai ler a palavra parousia aqui em destaque. Os discípulos perguntando: qual é o sinal da tua
parousia, que seria presença, mas nunca presença invisível. A prova que a gente tem disso é usando o contexto bíblico, e eu vou aqui, por exemplo, para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículos 6 e 7, Paulo está falando da chegada de Tito. Estamos felizes, ele está dizendo, a chegada de Tito muito nos animou, porque queria saber a notícia de vocês, e a palavra para chegada de Tito é parousia também, presença, e Tito não vê invisível. Paulo estava vendo Tito, portanto a palavra parousia na Bíblia, no Novo Testamento, nunca é presença invisível, por isso que é traduzido como volta de Jesus, ela será visível, e isso era uma coisa comum naquele tempo. Quando ia chegar um governador, um rei em uma cidade, as pessoas arrumavam a cidade, colocavam bandeirolas, enfeitavam as carruagens, preparavam o povo para receber. Dessa forma, quando o governador chegava, quando a sua parousia acontecia, sua chegada, sua vinda, percebe? Era uma coisa, um termo bastante comum usado naquele tempo. Então, parousia é presença visível, ok? Estudamos então a quinta razão de por que esperar a volta de Jesus, né? Ele virá inesperadamente, mas não secretamente, ok? Sexta razão de por que esperar a volta de Cristo: porque quer enfrentar a grande tribulação cheio de esperança. Você vai dizer, ué, mas a grande tribulação não vai acontecer depois da volta de Jesus? Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina após a pré-tribulação, ou seja, a tribulação acontecerá antes da volta de Jesus. É isso que a Bíblia ensina. Como? Você vai ver, por exemplo, eu vou lhe dizer, mostrar na Bíblia e ao mesmo tempo falar de como isso vai acontecer. Primeiro, a tribulação ela vai alcançar todos que habitam sobre a terra. Daniel fala sobre o assunto. Deixa-me dividir com você aqui Daniel capítulo 12, verso 1. E eu vou te provar que Daniel está em perfeita conexão com esses assuntos da volta de Cristo e da tribulação, quando ele escreve assim, ó, Daniel 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo todo aquele que foi escrito no livro. Haverá um tempo de angústia como nunca houve. Isso está em perfeita conexão com o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 24, verso 15. Lá diz assim, quando vocês ouverem, se cumprir o que falou o profeta Daniel, referência ao assunto da perseguição, da tribulação, portanto, está em perfeita conexão. E mais adiante ele fala, logo em seguida, verso 29 e 30, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Veja, a volta de Cristo em seguida à tribulação. Da mesma forma que Daniel disse, que haverá grande angústia. E aí, Miguel se levantará para salvar o seu povo. Então, logo em seguida a tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão. Então vereis o sinal do Filho do Homem vindo na nuvem do céu com poder e grande glória. Ou seja, a volta de Cristo é após a tribulação. Esse é o sexto motivo de por que eu devo esperar a volta de Cristo. É porque eu quero passar a enfrentar a grande tribulação cheio de esperança. Esperança que esse mundo não vai ruir. Jesus volta para buscar o seu povo e a sua igreja. Só para você ter uma ideia de como é essa grande tribulação, ela é causada pela ação do homem também. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3 da sua segunda carta, fala assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Os homens farão de tudo para acabar para provocar o efeito estufa, derretimento das calotas polares. Suas ações aqui vão fazer a natureza e a terra gemer. É isso que está escrito. E isso vai provocar esse período de angústia. Segundo lugar, o próprio Deus também, porque Apocalipse 15, 1 diz que 7 anos vão derramar 7 taças, as pragas de Deus cairão sobre a terra. Como um começo já de destruição daqueles que vivem, destruindo a terra. E aí, referência ao verso que lemos antes. Chegou a hora de destruir os que destroem a terra. Tudo isso acontecerá agora, nesse período, antes da volta de Jesus. Acontecendo isso, quando o mundo estiver insustentável, vivendo essa tribulação, Jesus vem, salva o seu povo, arrebata a sua igreja e resolve os problemas do pecado. Ok? Esperar a volta de Cristo. A quinta razão é porque eu quero enfrentar a tribulação com esperança de que tudo vai dar certo. E a sétima e última razão de por que esperar a volta de Cristo é porque a volta de Jesus é o fim do sofrimento humano. É a resposta aos anseios
do nosso coração e o recomeço de um sistema livre do pecado e de suas consequências. Você vai concordar comigo que mesmo em países aqui nesse mundo, onde o IDH é excelente, mesmo nesses países, as pessoas não são felizes. Não tem felicidade plena e total enquanto viver no sistema do pecado. Por quê? A raiz de todos os males é o pecado. A gente lê na Bíblia, por exemplo, que existe uma guerra que é travada entre o bem e o mal. Existe um conflito que é travado entre o bem e o mal. E todos estamos envolvidos nesse conflito. Queiramos ou não. Só temos que escolher o lado que a gente está lutando. Mas esse conflito existe. E por causa desse conflito provocado pelo pecado, é que não tem como ter paz definitiva, duradoura, tranquilidade nesse mundo. Por isso a volta de Cristo, a sétima razão é essa, é o fim desse sistema e o restabelecimento do Éden. Isaías diz que quando a terra fosse renovada, capítulo 51, verso 3, ela será como o jardim do Senhor, será como o Éden. E você lê lá em Apocalipse 21, de 1 a 4, que eu vi novo céu e nova terra, o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe, ou seja, primeiro céu, primeira terra, primeiro mar não existe, vai ser tudo renovado, novos céus atmosféricos, nova terra e novo mar, tudo passou e Deus veio e estabeleceu sua morada com os homens. Isso sucederá após a volta de Jesus. Eu quero terminar lendo com você, repartindo com você uma declaração bem interessante e esperançosa, que está dentro exatamente do mesmo conceito aqui, do mesmo assunto da sétima razão de por que esperar a volta de Jesus. Veja, o grande conflito terminou. Só termina após a volta de Jesus. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Que bonito, né? Leia a Bíblia. A Bíblia é o único livro em que o autor está presente sempre que você está lendo.